Então, precisamos rechear esse bolo, não é não? Já temos a forma? Temos a forma. Temos aí um pouquinho dos temperos e um pouquinho... Não sei se esse bolo vai tempero, mas enfim. Temos aí já uma organização básica de como colocar a massa nesse bolo? Temos. Temos aí o forno. Temos, o forno são as conjunções. Agora nós precisamos de argumento. Precisamos de repertório. O que colocar, como fazer esse texto funcionar. Precisamos de bases. Você já deve ter me ouvido que comprovar as informações que você coloca no seu texto é fundamental. Precisamos, né? Afinal de contas, argumentar é um jogo de afirmar com comprovar, sempre. Precisamos disso. Então, para início de conversa, vou te oferecer aqui alguns dos repertórios mais eficazes para você contextualizar a redação. Porque você deve lembrar que aquele hiperparágrafo ultra importante, a introdução, depende de um contexto. E eu já havia avisado você que existem alguns contextos que você pode decorar, você pode fixar e que vão funcionar para toda e qualquer redação que você for escrever na vida. Então, ficando bem explicadinho, excelente. É frase feita? Não é frase feita. Não funciona a frase feita, por quê? Porque a redação não é uma prova de caligrafia, que vão avaliar só a belezinha da sua letra e não o conteúdo. A questão aqui é domínio, o que dessa informação que você realmente sabe, não só que você consiga copiar. Bom, primeiro repertório universal, Constituição Federal. Por que Constituição Federal é um dos repertórios universais para a redação? Porque veja só, a maior parte dos temas com os quais a gente lida na realidade de vestibulares, de concursos públicos ou do Enem, envolve problemas de natureza social. Sim, são problemas vinculados à moradia, à segurança pública, ao trabalho, à infância, à saúde, à educação, alguma área da esfera social. E a nossa Constituição Federal foi escrita tão bem escrita, de tal modo que todos esses problemas sociais que nós vivemos hoje já estão cobertos pela lei. Ou seja, já há na Constituição uma previsão de solução, digamos assim, para todos esses problemas que surgem como temas de redação, vez ou outra. No entanto, a gente sabe que há uma distância significativa entre estabelecer uma matriz por lei e, claro, conseguir colocá-la em prática. Em 88, a partir da Assembleia Nacional Constituinte, com a fixação da Constituição, nós conseguimos resumir muita coisa dos problemas sociais brasileiros daquela época e dessa época também. No entanto, não foram desenvolvidas ferramentas suficientes para colocar isso em prática e para fazer funcionar. Esse contraste é o meu preferido. É um dos que mais funciona na dinâmica da argumentação. Só na introdução? Não, se você quiser aproveitar isso em qualquer parte do seu texto, excepcional, excepcional. Fica incrível você colocar sobre essa garantia constitucional da Carta Magna e a dificuldade de colocá-la em prática. Veja que, por exemplo, esses direitos básicos sobre os quais eu estou mencionando, saúde, educação, segurança, lazer, infância, trabalho, são cláusulas pétreas. É o artigo 6º da Constituição, que prevê total cobertura sobre esses direitos. Mesmo sendo a cláusula pétrea, ou seja, que está acima de qualquer código e de qualquer conduta, nós não conseguimos colocar isso em prática ainda. Quer explicar na redação por que não conseguimos? Bom, porque a execução depende de mãos hábeis, de mãos competentes o bastante na esfera política brasileira, que conseguisse, de fato, fazer isso funcionar. Da mesma forma que depende de investimentos muito bem calculados, para conseguir administrar uma distribuição de recursos que desse conta de toda essa realidade. Da mesma forma que depende de uma clareza de conhecimento sobre a heterogeneidade do território brasileiro. Porque o Brasil não é um, o Brasil são muitos, como dizia Darcy Ribeiro.
Cada cantinho desse país tem uma demanda diferente. Então você constrói uma política pública calcada na Constituição Federal para cobrir todo o território nacional, vai cobrir muito bem algumas partes, não vai cobrir tão bem assim outras partes, já que o nosso território é muito diverso. Então, seja pela carência profissional, pela carência de recursos ou de conhecimento sobre o que é Brasil, a Constituição ainda não vingou, desde a redemocratização em 85 e a promulgação do texto em 88. Um dos melhores argumentos. Se você ainda quiser calçar aí mais um argumento, talvez a Constituição aqui na introdução, e mais um argumentozinho no segundo parágrafo para reforçar, você pode puxar o amadorismo de Sérgio Buarque de Holanda. É um conceito que aparece na obra O Homem Cordial. Sérgio Buarque comenta que a história do Brasil é marcada por grandes ambições, por grandes desejos de mudança, crescimento e prosperidade e, contraditoriamente, pouca capacidade de execução, poucos recursos, pouca eficiência. Você quer conceito que explique mais o que é Brasil? Somos isso, né? Uma ambição do país desenvolvido do futuro, do país da glória, do bem-estar social e da prosperidade, e um caquinho de política que não dá conta nem de salvar sua população da morte, né? Estamos aí morrendo de doenças, de fome, de negligência, de tiro, de bala, de tudo quanto é coisa. Então, esse contraste é altamente eficaz, seja para contextualizar o tema na introdução, seja para articular o desenvolvimento. Quer ver um texto em que isso aconteça bonitinho? Redação da Luana. Luana Cirino é aluna exemplar. Veja, o tema era sobre sistema educacional. Alternativas para melhorar o sistema educacional no Brasil. Como Luana começou o texto? De acordo com o artigo 6º da Constituição Federal de 88, a educação é um direito inalienável de todo e qualquer cidadão. Artigo 6º, cláusula pétrea, definição da educação. Cabe tudo, na verdade, né? Educação, saúde, segurança, trabalho, infância, maternidade, tudo é direito básico que está no artigo 6º da Constituição. Entretanto, odiernamente, a precariedade desse cenário denuncia a falha na execução de lei, o que eu falei, e a necessidade de alternativas para melhorar o sistema educacional brasileiro. Ela se apoiou no contraste, na falha da execução da lei, e já encaixou o tema em seguida. Viu que bonito? Funcionou. Deixa eu ver aqui alguma outra para eu te provar o uso. Vamos ver, esta aqui não tem. Deixa eu ver, esta aqui também não tem. Esta aqui também não tem. Esta aqui também. Essa aqui tem. Essa aqui tem. De Dona Damares, o tema era a dificuldade de integração do jovem no mercado de trabalho. Damares não usou a Constituição na introdução, mas ela usou num parágrafo de desenvolvimento, veja só. Além disso, era o terceiro parágrafo. A precarização do trabalho também corrobora para o agravamento dessa realidade. Era trabalho. Adivinha qual artigo está? É o 6º. Embora haja garantias constitucionais desde 88, Carta Magna, com a Carta Magna, está aqui, para o acesso ao trabalho em condições justas e favoráveis, esse princípio não alcança a todos, viu? Na prática, muitos jovens enfrentam jornadas de trabalho abusivas e mal remuneradas, na informalidade, uma visível afronta à dignidade humana. Pronto. Então temos ali o velho contraste. Constituição definiu, né? Política não executou. Certo? Então é o contexto que te salva sempre. Eu tenho um domínio maior de direito constitucional, eu conheço os artigos, eu sei sobre o processo de exequibilidade com profundidade. Posso mencionar também? Pode. Eu não sei disso profundamente, eu mal lembro a data de 88 sobre a promulgação. Cita por cima mesmo, só dizendo que a Constituição garante, mas infelizmente não executa, você já tem um argumento, certo? Não é uma área que demanda profundidade, porque é uma redação, não é o seu doutorado em direito constitucional, né? Então pode ser mais simples, ok? Ok. Segundo contexto que salva vidas, contexto universal para todas as redações. Revoluções industriais. O Brasil, na verdade, é resultado delas. O mundo é resultado delas, né? A Revolução Industrial,
ou as revoluções industriais marcam a mudança de economias essencialmente agrárias e pautadas só em subsistência para economias capitalistas altamente industrializadas. Ou seja, tudo que você vive hoje, resultado de trabalho em indústria, tem a ver com revoluções industriais. Desde o fato de você precisar estudar para fazer uma prova, de você ocupar postos no mercado de trabalho, de você ter um consumo resultado da indústria, das implicações da indústria, de a sua vida ser pautada na dinâmica do consumo, de os seus sonhos serem definidos pelo que a indústria quer que você compre, né? Até o fato de você viver estressado, cansado, com sono, porque você não dorme direito, porque você precisa trabalhar muito, tem muita preocupação, o tempo que você passa no trânsito, a vida na cidade, o impacto para a saúde, tudo, absolutamente tudo, é resultado dessas revoluções, que começaram com simples máquinas têxteis para a produção de tecido no interior da Europa, até essa maluquice do uso extremamente amplo de derivados de petróleo. É todo esse processo. Até essa tecnologia que, por exemplo, faz com que a minha fala chegue até você. Tudo resultado dessas revoluções. Dá para citá-las como a base para todos os fenômenos, para dizer que o fenômeno fulaninho de tal é um efeito colateral da Revolução Industrial, porque qualquer fenômeno social, qualquer mudança com a qual você conviva, é resultado das revoluções industriais. Eu posso até dividi-las para você, são 4, né? A primeira acontece no século XVIII na Europa, o Brasil não viu isso no século XVIII, esteve mais associada ao uso do vapor. Foi quando os primeiros espaços urbanos, como nós conhecemos hoje, começaram a surgir, vinculados à dinâmica do trabalho. A segunda Revolução Industrial no século XIX, a gente não viu no Brasil também no século XIX, com o uso predominante tanto da eletricidade quanto dos derivados de petróleo. Começam aí, no século XIX. Dão uma intensidade muito maior, um aporte muito maior para o desenvolvimento da indústria e para tudo que hoje envolva geopolítica do petróleo, desde mobilidade urbana, que depende de combustível, até poluição. Afinal de contas, essa segunda revolução industrial teve um impacto ambiental monstruoso. A terceira revolução já data do século XX, e a gente viu essa em tempo real. Nós vimos no Brasil praticamente as 3 primeiras revoluções em tempo real, ao mesmo tempo, né? Acumulou a primeira, a segunda, a terceira, tudo no século XX. A terceira é chamada de Revolução Técnico-Científico-Informacional. Foi quando popularizou televisão, quando popularizou internet. Popularizou assim, né? Anos 90 a internet era um trocinho meio lento. Mas já existia entre nós. Da mesma forma como nós começamos a ter acesso a meios de comunicação mais ágeis, como a popularização do próprio telefone. Essa aí revolucionou o acesso à informação, revolucionou a forma como nós lidamos com o conhecimento, né? Torna os processos mais ágeis. E a quarta Revolução Industrial, nós estamos nela, começa em 2010, com a popularização dos smartphones e, claro, da própria internet. Se até os anos 90 a internet era discada e alcançava uma parcela mínima da população porque era cara e lenta, hoje a internet é universal. Hoje, praticamente todas as pessoas têm um aparelho com conexão à internet, com conexão a redes sociais, criam uma vida dentro do espaço virtual, que a gente chama hoje de cybercultura, é conceito do Pierre Levy. Cria uma nova forma de vida vinculada ao espaço virtual, uma dependência cada vez maior da tecnologia, novos comportamentos vinculados a ela, que vão desde a forma como nós lidamos com a nossa aparência filtrada pelo virtual, até a forma como nós lidamos com dinheiro. Se você pensar na dimensão dos bitcoins ou na virtualização das moedas, já que a gente paga as coisas hoje com Pix, com transferências simultâneas por aplicativos, mas assim, com cartões, tudo isso é resultado dessa quarta revolução. Então sua vida, minha senhora, é resultado disso. Você existe hoje dentro dessa forma de vida por causa das revoluções industriais. Então tudo, de bom e de ruim,
das comodidades vividas no espaço urbano até todos os problemas acumulados por ela se deve a essas mudanças na formação da indústria e dessa nova forma de vida criada a partir dela. Dá para associar em tudo e é super fácil explicar. Quer que eu te mostre? Eu vou te mostrar. Deixa-me ver uma aqui que ficou linda, que ficou fácil para você entender bem. Vamos ver. Inclusive, eu estava falando de urbano, mas até o campo muda, né? Porque, concomitante a essas revoluções industriais, houve a Revolução Verde nos anos 70, que mecaniza e transforma o campo em indústria. Que deu, inclusive, a maior margem do PIB brasileiro hoje. Afinal de contas, a nossa maior produção está vinculada ao espaço rural e não ao espaço urbano. Veja só, Henrico produziu uma redação sobre tecnologias digitais. O tema era combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais de informação por crianças. Tema forte, né? Sobre o uso excessivo das redes sociais por crianças que não têm nem a formação identitária pronta ainda. E aí, veja, o senhor Henrico começa assim. Com o advento da terceira revolução industrial, em 2010, os smartphones e a internet tornaram-se parte do cotidiano. Ele vinculou até um pensador logo depois. Nesse sentido, Jean Baudrillard exeta sobre a proporcionalidade inversa entre o enorme fluxo de informações na rede e o sentido atribuído a elas. Traduzindo, quanto mais informação, menor é a sua capacidade de absorção, de entendimento. Tal dinâmica tem produzido impactos negativos, especialmente na infância. Viu? Então, a melhor forma aqui de contextualizar era mostrar que o problema deriva da revolução. Simples assim. Isso foi usado na introdução do texto. Deixa-me ver se alguém usou no desenvolvimento. Aqui eu tenho a Guerra Fria, aqui eu tenho o Paulo Freire, aqui eu tenho da mesma Damares, que usou a Carta Magna no terceiro parágrafo, ela usou revoluções industriais na introdução. Aí veja, as maiores dificuldades para a integração do jovem no mercado de trabalho derivam de quê? Das revoluções industriais. E ela explica um pouquinho. Em decorrência da exigência de mão de obra sofisticada em um contexto profundamente alterado pela tecnologia. Tá vendo? Já que o mercado de trabalho torna-se mais inacessível na medida em que ele exige mais qualificação. Isso é efeito de quê? Revoluções industriais. Mais precisamente, no caso do que ela está dizendo, tecnologia, quarta. Terceira e quarta. Você pode sempre associar assim, primeira e segunda, efeitos urbanos. Terceira e quarta, tecnologia, para ficar fácil de você separar, para usar conforme os seus temas. Viu? Então, simples assim o uso, sem muita sofisticação, sem muito segredo, super fácil. Revolução Industrial é top de linha, universal. E um terceiro, derivado da Revolução Industrial, que inclusive só me veio à mente por causa desse texto, é a dinâmica do trabalho. Olha, tudo, que organiza e que direciona a vida contemporânea está associada a trabalho. Você já reparou? Ou nós nos esforçamos para trabalhar mais, ou nós forçamos as outras pessoas a fazerem isso, ou precisamos trabalhar mais para nos sentir valorizados, para sentir que nós existimos no mundo, para suprir os nossos desejos de consumo. Já percebeu? Quase tudo. E nós julgamos as outras pessoas como úteis ou inúteis na medida em que elas são capazes de se desenvolver bem no universo do trabalho. Então a pessoa é admirável a partir do momento que ela trabalha mais, ou que ela tem mais sucesso nas suas atividades de trabalho. Trabalho é o motor, é a alma da vida contemporânea. Já percebeu? Assim como quase todos os problemas que nós vivemos. Desde estresses, desde as 1000 comorbidades associadas à falta de tempo para dedicar à saúde e a bem-estar, até, claro, a forma megalomaníaca como nós temos destruído o espaço natural, estão associadas a trabalho. Resumindo, nós vivemos uma ética do trabalho, como Max Weber diz. Max Weber é um dos maiores teóricos sobre essa questão, a partir do momento que ele estuda a ética protestante. Sim, do protestantismo mesmo. Ela é que traz essa ideologia do trabalho. E é curioso porque nós somos um país cuja maioria não é protestante,
Mas a ideologia do trabalho vinculado ao protestantismo caiu sobre nós de forma avassaladora. Então nós somos resultados disso. Seja para o bem ou para o mal, o trabalho guia a nossa vida e determina a nossa forma de organização. Dá para usar para quase tudo. Se o seu tema tem uma ligação direta ou indireta com o trabalho, vamos lá, ética do trabalho vai salvar vidas. Combinado? E aí, estou cá pensando, se eu preciso estudar para conseguir trabalho, eu preciso de uma orientação educacional que seja prática, não é? E você já percebeu que isso é uma das coisas que mais falta hoje? É porque nós dificilmente conseguimos acesso a escolas ou a modelos de ensino que consigam dar conta da dimensão prática da vida. Ensinar coisas que a gente precisa fazer. Você não aprendeu na escola a pagar boleto? Você não aprendeu na escola a organizar a sua vida financeira? Você não aprendeu na escola a conviver em sociedade? Você não aprendeu na escola a cuidar da sua saúde? Da mesma forma que você não aprendeu na escola a maior parte das informações que o mercado de trabalho demanda. Não é à toa que você deve ter estudado até agora 12, 15, 20 anos de formação escolar para conseguir um trabalho que te pague um salário mínimo. É a vida, não é? Já que a formação educacional não alcança essas demandas no mercado de trabalho. Quem fala sobre isso, para a gente citar em 99% dos textos? Paulo Freire. Sim, patrono da educação brasileira, um dos maiores pedagogos de que se tem notícia. Paulo Freire tem um conceito simples, extremamente funcional, chamado praxis. Ou, em outras palavras, aprendizagem significativa. Qual era a tese de Paulo Freire? Ensine para as pessoas aquilo que as pessoas precisam aprender. Prática. Praxis é prática. Ponha nas mãos das pessoas ferramentas que elas vão usar. Chico de Oliveira, outro sociólogo fenomenal, chama isso de ferramentas de sobrevivência. Entregue para as pessoas aquilo que elas precisam aprender para sobreviver, para conseguir trabalho, para não precarizar a forma de vida. E, infelizmente, não é essa bagagem que a educação fornece. A educação fornece, segundo o próprio Paulo Freire, uma educação bancária. Por que bancária? Pautada em acúmulo. Decore fórmulas, decore nomes, decore datas, decore. Resolva problemas imaginários nas provas, nas apostilas, e não necessariamente a prática, sabe? Então, infelizmente, o fato de nós estarmos concentrados em uma educação bancária e não em uma aprendizagem significativa afeta brutalmente o desenvolvimento da educação, torna a educação cada vez menos funcional e, obviamente, cria mais dificuldades para o mercado de trabalho. Quer ver uma aluna que usou Paulo Freire de forma bonitinha para eu te dar de exemplo? Eu acho que eu vi aqui um Paulo Freire encaixadinho de forma super clara. É a da Damares também. Estou analisando o texto inteiro da Damares, né? Veja. A baixa qualificação educacional, infelizmente, dificulta a integração do jovem no mercado de trabalho. Opa, educação, trabalho. Segundo Paulo Freire, a educação brasileira é baseada em um modelo bancário, que prioriza a memorização de dados em detrimento da compreensão. Pouca visão crítica, pouca conexão com a prática, não é? Dessa forma, o preparo oferecido pela escola não é adequado às demandas profissionais. Sem essa ferramenta, a sobrevivência do jovem é marcada muitas vezes pela vulnerabilidade social. Viu? Simples, super simples. De uma educação que deveria ensinar o que as pessoas precisam para viver. Não acontece, é meio bancário, fica acumulado, sem uso, um monte de diploma que só serve para pendurar na parede, né? Mas não serve para conseguir emprego. Que desemprego, uberização do trabalho, né? Estresses, cansaços e dificuldades de sobrevivência, desigualdade social são a marca desse país. Então significa que você vai ter argumento para infinitos temas. Argumento universal. Fechamos com esses? Fechamos com esses. Todos esses são práticos, principalmente para a introdução, pelo nível de universalidade que eles envolvem, mas você pode reciclar todos eles também para o desenvolvimento.
Seja Constituição, seja Revolução Industrial, seja redemocratização do Brasil, Paulo Freire, Weber, Ética do Trabalho, Revolução Industrial, o que você quiser. Combinado? Combinado.